Fala, rapaziada, mudando um pouquinho de assunto aí, deixando de lado os vídeos um pouquinho. Hoje eu vim bater um papo com vocês, trocar uma ideia. Tenho postado vídeos aí regularmente, obrigado pelas visualizações. E eu decidi fazer isso em função de algumas conversas com amigos mesmo, até mesmo com outras pessoas. E algumas coisas me deixam assim com vontade de estimular, de passar uma mensagem positiva para aqueles que sonham em trabalhar com futebol. Outras nem tanto, nos revoltam às vezes em função daqueles que já têm a oportunidade e não lidam da forma que a gente julga mais profissional, né? Mas enfim, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês saberem como que iniciou tudo, e aqueles que se encaixarem nisso, que se identificarem com essa história, com essa dificuldade, que possa se apegar nisso daí e ter persistência, que é a base para tudo, para você conseguir, para você continuar. O grande detalhe é que muitos profissionais querem começar já num nível muito alto. Eu tive ao longo da minha carreira alguns auxiliares, inclusive, que eu dei oportunidade, assim como me foi dada a oportunidade. No entanto, na primeira adversidade, no primeiro obstáculo, um exemplo, o atleta sai, ou o preparador físico sai de um sub-15, de um sub-17, tem oportunidade direto no profissional, se deslumbra com aquilo muitas vezes e não pega o que é positivo. Na primeira dificuldade ou saída do clube, ou na minha saída e consequente saída, até remanejamento dentro do clube daquele profissional, esses desistem, desanimam porque querem se manter em nível profissional. E é até natural, esse é um desejo bacana, mas só que tem que dar sequência. Não deu num clube maior, se você fecha a cara, define o que é futebol, tem que ir onde se abrir a porta. E tem que ir remar um pouquinho, as coisas não são tão fáceis assim para todos, entendeu? Então, quando você tiver a oportunidade, está num clube de ponta do seu estado, as portas se fecharam, tem que começar tudo de novo. Eu já me vi recomeçando a carreira umas inúmeras vezes, até perco a conta aqui. O começo, as coisas aconteceram até mais naturalmente e de uma forma até mais confortável do que até hoje é. Eu vim para Goiânia do interior, eu sou de Mineiros, interior de Goiás. Eu vim para estudar, para jogar nas categorias de base do Atlético, conciliei com a faculdade. Assim que concluí a faculdade, um mês depois eu já estava dentro do Goiás, por algumas amizades, por algumas influências e até mesmo também com a contribuição do meu trabalho. Eu trabalhava numa escolinha pequena, chamada Lino Barça, homenagem do Márcio Fleury, que na época era um dos cronistas mais influentes da cidade. Marcinho também era coordenador técnico do Goiás e proprietário da escolinha que eu trabalhava. Então já foi um link, né? Eu fazendo um trabalho de quase um ano com ele, consegui até um título em cima do Goiás, nas categorias nas escolinhas. Era um campeonato não federado, acho que hoje ele é comandado até pela federação, na época chamava Copa Integração. Isso contribuiu. O professor Edmar Vasconcelos, que era outro preparador físico, que conheci lá na minha cidade, dirigiu o Mineiros lá como preparador físico na época, lá nos conhecemos, também estava no Goiás e me deu uma força. O meu sogro, na verdade, também conheci o diretor de futebol do Goiás na época. Então, assim, juntou muita gente tentando me ajudar. E graças a isso eu tive a primeira oportunidade. Entrei na escolinha do Goiás e lá dentro me deparei com uma situação que não era a que eu pretendia. O diretor da época, o Capitão Nascimento, saudoso Capitão Nascimento, né, que Deus o tenha, mas era muito sábio. Muitas coisas eu levo até hoje com ele, me aproximei muito dele, aprendi muito com ele. E uma das coisas que ele deixava bem claro é que o departamento de iniciação esportiva jamais fazia o link com categoria de base. Então quem estivesse nas categorias, nas escolinhas, tinha uma filosofia diferente e não iam migrar para a categoria de base. Então esse link não existia. Eu escutei, mas eu guardei isso para mim. Eu falei, eu entrei aqui, minha meta é lá. Vamos ficar aqui dentro e vamos aguardar a oportunidade. Se abriu a escolinha no CT, eu fui o primeiro a ir para lá, era muito distante, muitos não gostariam de ir, eu era o mais novo professor da escolinha do Goiás e me migraram para lá. As coisas aconteceram, deram certo, a escolinha lá desenvolveu,
Logo eu tive outro amigo para me ajudar, outro professor, nós ficamos em 2 lá, as turmas aumentaram, mas nós estávamos perto da categoria de base e do profissional. E isso foi talvez a grande diferença na sequência da minha carreira, estar perto deles. Então comecei a interagir com profissionais da categoria de base e até do profissional. No primeiro ano, no profissional, a gente não tinha muita abertura. O treinador que estava no momento não gostava que a gente ficasse lá perto, que acompanhasse treino, né? Sequer que a gente interagisse com eles. Mas, num certo momento, o Flamengo veio treinar ali no CT do Goiás. E eu vi um professor universitário meu conversando com o pessoal do Flamengo. Ele tinha um amigo que trabalhava na comissão do João Santana e pedi, falou, não, aqui não dá pra gente estagiar, eles não querem que a gente acompanhe o profissional. Você não conseguiria para mim lá no Flamengo? Ele prontamente falou com o Joel e com o Valinhos e eu, 15 dias depois, estava no profissional do Flamengo, em 1998. Acompanhei um momento complicado lá da Copa do Mundo, Romário voltando, cortado da Copa do Mundo, fez aquela sequência lá para jogar, estreou contra o Inter, jogou já no Conmebol, no prazo que ele jogaria como ele tinha prometido lá na Copa do Mundo. E foi uma experiência maravilhosa. Júlio César estava começando no gol, o Juan estava começando, e aí tinha outros jogadores já mais experientes, o Ricardo Rocha, o Romário, né, claro. Enfim, eram muitos jogadores e uma experiência única para mim naquele momento, saindo das escolinhas e indo para lá. Então já me deu mais convicção daquilo que eu queria fazer, era isso que eu queria viver. Eu fui totalmente integrado lá dentro da comissão técnica, participei, fui para jogos, auxiliei como se fosse um funcionário do clube, até porque naquele momento ainda não era natural que as comissões técnicas tivessem tantos profissionais, era só o preparador físico, não tinha auxiliar ainda, né? Era o treinador, o auxiliar e o preparador físico e treinador de goleiro, e só. Então deu até para ajudar, para dividir bem os treinos lá e participei normalmente. Voltando para Goiânia, um profissional da categoria de base do Goiás havia saído. E eu prontamente fui no Capitão Nascimento e pedi que ele comentasse com o pessoal da categoria de base se eu não poderia assumir aquela vaga. Falei, nós estamos atrás de um profissional, até agora não encontramos e ninguém aqui do clube se colocou à disposição ou sequer deixou o interesse, né, que gostaria de ir para lá, então a vaga é sua. E assim eu migrei para a categoria de base. E aí as coisas aconteceram numa velocidade inimaginável. Rapidamente fui subindo de categoria, eu comecei como treinador, não era preparador físico, mas numa primeira oportunidade para ser preparador físico na categoria sub-17, que iria para um torneio em Uberaba, eu me prontifiquei, eu estava fazendo uma pós-graduação em Brasília, trabalhando ali já na categoria de base e pedi que fosse para Taça Uberaba. Eu fui, nós fomos campeões e quando eu voltei eu já pedi para ficar como preparador físico do Sub-17. Na verdade eu não pedi para ficar, eu fui orientado a ficar pelo que se deu o crédito a ele, o diretor de futebol Hélder Cascão, né, do Goiás. Esse diretor me alertou, falou, você fez um belo trabalho aqui, se você pretende chegar no profissional, mesmo que queira seguir a carreira de treinador, vai ser muito difícil como treinador, né? O caminho é mais longo, até lá vai demorar. De preparador físico, daqui a pouco você pode estar lá, é mais rápido o caminho. Eu abracei essa ideia, a princípio ainda com o sonho de ser treinador, né? Mas logo me envolvi de tal maneira na preparação física que já mudei, falei, é o que eu quero. E segui nessa caminhada e realmente 6 meses depois eu já estava com a mudança de treinador, chegada do Belo dos Anjos no Goiás. Eu fui até ele, pedi para estagiar, ele prontamente cedeu esse espaço, então eu conciliava a base, saía, ia para o profissional, ficava lá ajudando a pegar a bola, acompanhando o treino, anotando, interagindo com o preparador físico, que na época era o Robson Gomes. E as coisas aconteceram de tal forma que em janeiro eles solicitaram minha saída da base e pronta a apresentação no profissional. E aí começa uma outra história, que ao longo da minha carreira foram várias vezes que aconteceu. Eu estava a 3 provas de concluir uma pós-graduação em treinamento esportivo na UNB e recebi a ligação lá em Brasília do diretor financeiro do Goiás na época, seu Silvio,
me comunicando que no outro dia pela manhã eu já tinha que estar apresentando no Goiás. Eu liguei para o preparador físico e falei, professor, faltam 3 provas, são 3 dias para eu concluir 1 ano e meio de pós-graduação que eu estou fazendo. Eu posso terminar? Ele falou, a oportunidade pintou para você agora, a escolha é sua, eu preciso de você amanhã cedo para as avaliações físicas. Eu falei, fui, amanhã às 7h30 eu estou aí. E larguei a faculdade lá, larguei a pós-graduação, quando tentei voltar já tinha passado o prazo, porque as coisas encaminharam de tal forma que eu não tive mais nem um mês para fazer, teria que refazer o último mês todo da pós-graduação e as provas, então eu acabei não concluindo, tive todo o conhecimento, não peguei o canudo, mas enfim, faz parte, foi a escolha que eu tinha que tomar. E aí eu fui para o Profissional do Goiás e assim a minha carreira seguiu, eu passei mais 1 ano e meio ali, saí do Goiás numa situação complicada, em nada em relação ao meu trabalho, eu tive um desentendimento, uma briga, uma pelada de futebol, uma coisa que me deixou muito contrariado na época. Eu na verdade me defendi de uma agressão, mas enfim, as coisas acontecem para o crescimento da gente, isso me fez crescer muito e profissionalmente talvez tenha sido a coisa mais importante que aconteceu para a minha carreira, porque eu tive que remar, começar do zero e aprender. E aí eu fui para Anápolis, Anapolina, vim para o Vila, fui para a 5ª divisão do Campeonato Paulista, subimos o time lá, voltei para Goiânia, voltei para São Paulo, já estava no Guarani, voltei novamente para o interior de Goiás e depois interior de Santa Catarina, interior de Goiás de novo, Novo Horizonte de Ipameri, fiz a pré-temporada lá, num ano bom do clube, chegar à final do Goiano, e dali eu tive a primeira grande oportunidade com um treinador que tinha me aberto a porta no Goiás. Então, 3 anos depois, caminhando aí, rodando pelos clubes menores, o professor Hélio me convidou para ir para o Sport Recife. E aí minha carreira tomou um novo rumo, e a gente já está aí há quase 20 anos nessa luta. Espero que isso sirva de estímulo para vocês também, as coisas não são fáceis, mas para quem persiste vai acabar acontecendo em algum momento. Então, se você definiu que vai trabalhar com futebol, segue nessa carreira, fica firme, estuda, persista e não desanime. Vai em cima, vai embaixo, vai em cima, vai embaixo e continua a carreira que as portas vão se abrindo. Um grande abraço, espero que tenham gostado desse primeiro vídeo.